Eu acho que chegou mesmo. Foi com a primeira peça que eu fui convidada para fazer. Eu já não me lembro qual foi. Não sei se foi o Boca de Ouro. Oh, o Beijo, eu fui convidada, acho que eu estreiei em São Paulo, não foi aqui. Porque quem estreou aqui foi a Sueli Franco, não é isso? Sim. Então eu fui para São Paulo, estreamos no Teatro da Maria de la Costa. Eu não me lembro de achar que ia fazer um Nelson Rodrigues, que eu nem sabia direito muito, tá, de Nelson. Tive a sorte de ir substituir a Sueli Franco com um grupo do Teatro dos Sete, que era Fernanda, Fernando, Ítalo, Sérgio, Zilka, etc. Então, esse foi minha sorte. Me lembro, se não me engano, você deve ter se dado aí, a gente foi para o Teatro da Maison de France. É isso? Aqui é Olha. A gente foi no Teatro da Maison de France que eu estreiei com o pessoal do Teatro dos Sete. Então, eu encontrei, sim. Inclusive eu fiz eu acho que eu já disse, primeira novela de Nelson na televisão. Eu não sei se era Rio ou Tupi. Foi a primeira novela do Nelson. Chamava-se A Morta Sem Espelho. Você ouviu falar disso? A Morta Sem Espelho foi a primeira novela do Nelson. A segunda eu não fiz. Por que motivo eu não me lembro, entende? É uma peça marcante, porque era uma quebra, né? Um negócio que falava de homossexualismo, que falava de irmã paquerando o marido da irmã. Que é uma coisa que tem em todos os tempos, mas de repente virava escândalo, né? Sim. Virava escândalo. Sim. E a própria Dália, quando vai encontrar com o Arandir lá no hotel, ela vai muito temerosa, né? Mas sabe que pode ser que tivesse mais, assim, uma certa apreensão, sim, entende? Mas tinha a respeitabilidade de Fernanda, né? Então, já era uma coisa para as pessoas não... Né? Eu acho que abriu portas, sim. Não só o fato de ser Nelson, como o fato de ser com o Teatro dos Sete. Entende? Eram duas coisas importantes na época. O Teatro dos Sete, eles tinham eles a gente gravava coisas para televisão e semanalmente tinha um programa de televisão com coisas com romances adaptados. Sérgio Brito adaptava, entende? Para televisão, a gente fazia semanalmente. Então tinha uma coisa de televisão e teatro reunidos, entende? E a Fernanda era uma pessoa já muito conhecida, né? E respeitada como atriz. Uma atriz que teve uma carreira muito orientada pelo Fernando. Fernando fez a Fernanda, entende? Mudou o nome da Fernanda para Fernanda. O nome dela era... Ai, não me lembro mais. Mas era um nome assim que
Aí Fernando mudou para Fernanda Montenegro, que eles vinham da Rádio Nacional. Ela era da Rádio Nacional, né? Onde conheceu Fernando, que viu o potencial que ela tinha como atriz, né? E casou com ela e orientou a carreira da Fernanda, sabe? Era uma relação muito próxima. Era uma relação, porque eles estavam lançando o Nelson, né? E acho que eles já eram mais conhecidos, porque eles tinham esse programa semanal de televisão, telefilme, telelivro, sei lá o que, adaptados. Então estavam lançando o Nelson. A gente fez uma coisa, eu acho que era o festival de comédia, que ele fazia, eu me lembro que ele fazia vários papéis. E eu me lembro que todo dia eu fazia questão de assistir uma cena do Molière que ele fazia, que era uma coisa absolutamente genial. Já nem me lembro qual era o Molière que ele fazia, entende? Mas era uma coisa tão genial que todo dia eu saía correndo, ficava na coxinha, olhando ele fazer. Porque ele era fantástico, fantástico. Tinha umas coisas de divisão do palco. Me lembro vagamente disso. Lá no fundo era uma coisa mais cena mais geral. E aqui na frente tinha, do lado esquerdo do palco, tinha a casa onde eu ficava, onde eu fazia as cenas. E do outro lado, ai, muita memória. Eu fiz essa novela, a primeira novela do Nelson na televisão. E ele ia lá e tudo. Eu tinha até uma foto em que ele está no meio, mas não sei onde está essa foto. Eu trouxe umas coisas aí, mas eu não sei se está essa foto. Ele era uma pessoa muito afável, o Nelson. Pessoa agradável, pessoa que conversava com todo mundo, entende? Não selecionava, não ficava. Ah, isso aqui é figurante, eu não quero ver. Não, ele conversava com todo mundo, era uma pessoa muito agradável. Eu era muito metida em política nessa época, entende? Muito mesmo. Eu me reunia com os grupos que estavam lá no Morro da Viúva, tinha um lugar onde se reunia o pessoal de UNE, de não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não ficava comprando jornal e vendo coisas não, viu? Não. Olha, eu não me lembro direito disso, porque eu não era tão ligada em coisas que saíam no jornal. Aliás, para te falar a verdade, é assim, eu outro dia li uma crítica de não sei quem. Qual era a peça que eu fazia, também não me lembro agora. E que dizia Maria Esmeralda, uma atriz para todas as estações. E eu fiquei tão sensibilizada. Isso 40, 50 anos depois, entende? Aí a Nara Keiserman, disse, mas você não tinha visto isso? Não, porque eu me recusava a ler. Eu comprava, porque você tem em casa é uma forma de você guardar coisas da tua memória, né? Mas eu não lia, porque eu ficava com medo de influir no meu trabalho, se fosse uma crítica ruim ou uma crítica boa. Pura neurose, né? De atriz, sei lá de quê. Entende? Eu não lia.
eu acho que qualquer personagem, para mim, tem uma tem as suas particularidades. Eu fico mergulhada ali naquele personagem, entende? Seja Nelson, seja sei lá quem, entende? Eu fico muito voltada para o que eu estou fazendo. Coisa de gente de teatro, né? Que a gente, em teatro, a gente vai burilando o personagem, sabe? Quando estreia não é uma coisa totalmente diferente, mas é uma coisa que tem detalhes que não foram ainda. E o Nelson também, né? Os personagens são muito humanos, os personagens de Nelson, entende? Muito do nosso conhecimento, né? Então, pessoas que você conhece na vida estão ali no palco, Nelson coloca no palco, né? Então a gente sempre vai pensando em como tornar aquele personagem mais. Eu me lembro de uma vez alguém comentar uma coisa que eu fazia no palco. Eu não me lembro qual foi o espetáculo. Foi Marcelo Marques até que comentou. Ele disse, uma coisa que me impressionava era quando você batia no teu ventre numa peça que não tem nada a ver com o Nelson, mas era uma peça que eu tinha tido um filho que tinha ido embora e que o personagem ficava muito mexido com isso, do filho ter ido embora e nunca mais deu confiança para ela. Então, bater no ventre era uma forma de dizer, maldito, eu te criei aqui e você foi embora e não voltou, entende? Acho que era um mal-entendido, não me lembro não. Então, cada personagem tem as suas coisas específicas. E você estreia e vai burilando esse personagem, entende? Nunca você estreia com o personagem completo. Porque ao longo do tempo, né, você vai contracenando com teus companheiros e coisas vão aparecendo. Coisa de gente de teatro, viu? Sim. Olha, eu acho que ninguém é tão brasileiro quanto o Nelson. Cada personagem do Nelson é uma. Todos são de uma brasilidade imensa, entende? Eu não sei, o Nelson hoje não está sendo montado, né? Não sei se eu oferecia Nelson Rodrigues para meus alunos, não. Não, já tem um tempo, eu não dou aula. Mas certamente eu oferecia Nelson Rodrigues. Ele é muito difícil de fazer, entende? Não tem aquela coisa meio impostada que as pessoas acreditam que o teatro é, né? Nelson rompe esses paradigmas todos aí. Olha, não sei se Jane dava umas orientações para a gente que eram muito boas. Mas Fernando não era de muito mexer com ator, não. Mas Ítalo Rossi, que não era diretor, era um ator tão visceral que você trabalhar com ele era importante porque você sentia a visceralidade dele. Então ele era um mestre. Em cena, sem ser professor, ele era um mestre, entende? Porque Nelson é visceral, né? É só você encontrar a visceralidade. Porque se você não encontra a visceralidade do Nelson, você vai fazer o quê? Um Nelson
Não pode, né? Não pode. A não ser que o personagem seja isso, né? Também era um mestre, o Sérgio Brito. Também era um mestre. Eu trabalhei muito tempo com eles. Eu já nem me lembro quanto tempo que eu trabalhei. Então assisti o Sérgio, assisti o Ítalo, assisti Fernanda, era uma coisa assim de... E eu, como estava me formando, eu não saía da coxia, não. Eu não ia lá para o camarim esperar a hora de entrar em cena, não. Eu ficava maravilhada com aqueles atores maravilhosos. Não. Era um, tinha um ambiente de trabalho muito bom. Milton Moraes. Depois ele foi substituído, Milton. Eu fiz uma outra montagem que não era com Milton Moraes, mas Milton Moraes era um ator incrível, entende? Me lembro dele com muito carinho. Como ele disse, eu fiz 2 ou 3 peças dele. Fiz a Morta Sem Espelho, que foi a primeira novela que ele fez na televisão. E lembro dele assim como uma pessoa muito... Não via como ele não se colocava como uma pessoa, olha, eu sou o Nelson Rodrigues. Não, ele era uma pessoa muito acessível mesmo. Acho que foi muito importante realmente fazer Nelson, entende? Numa época que Nelson foi descoberto, né? Porque tinha tido a coisa do municipal, o vestido de noiva no municipal, que era uma referência no Brasil, né? É claro, porque era um gênio, né? Os personagens que ele escreve, o universo de cada peça de Nelson é uma coisa absolutamente fantástica. E eu não sei, mas a vida como ela fez muito sucesso, realmente. E era uma linguagem que Luiz Arthur vinha desenvolvendo, entende? Que a gente foi totalmente assumida na vida como ela e foi assim, em todo lugar que a gente passava, era um espanto aquela linguagem, entende? Eu acho que o Luiz Arthur propunha para o texto de Nelson que era uma coisa diferente, viu? Porque Nelson era realmente uma coisa muito especial, né? Para o Brasil, então, era uma coisa muito especial, acostumado com coisas totalmente diferentes. Mas o Luiz Arthur propôs uma linguagem meio distanciada que ajudava ao povo que assistia ao Nelson a ver o Nelson de outro jeito, entende?